Capítulo 204, Pressões externas. Autor, Rafael Batista. Revisão, JFIP. Mais um mês se passou. Após a morte do Crux, o Murducatek tentou atacar os Altian e o Clã da Graça, porém, a força bruta se tornou inútil, pois agora havia 3 esquadrões do pelotão dos renegados vigiando o Clã da Graça. No momento que recebeu a notícia do ataque contra os Altian e o seu grupo, o Tenente Jones previu que o Murdoch buscaria vingança, e resolveu transformar o Clã da Graça num dos lugares mais bem protegidos de Turop. Isso frustrou qualquer tentativa de ataque ou de aproximação dos Salvadores. Internamente, o Clã da Graça se reestruturou. Naquele pouco tempo que tiveram, eles revitalizaram as suas plantações e forjas. Isso frustrou mais um dos planos do Murdoch, que agiu pelas sombras, a fim de desapropriar as terras do Clã do Graça, sob o pretexto de que eles possuíam muitas terras, mas não produziam nada. Durante essa primeira pressão externa, a prefeitura de Turop mandou algumas pessoas ao Clã da Graça, para fiscalizar o local e ver se aquele era mesmo um lugar improdutivo. Contudo, quando eles chegaram lá, eles se deparam com imensas plantações medicinais e forjas funcionando a todo vapor. Se conseguisse realocar o Clã da Graça, Murdoch poderia ter uma chance de atacar, pois com certeza, os jovens ficariam frustrados por terem perdido as suas terras e deixariam alguma brecha. Contudo, além de ver esse plano falhar, o Murdoch também viu o nome do Clã da Graça ganhando força entre a população de Turop. Em pouquíssimo tempo, a história dos jovens que reacenderam um clã que estava no fundo do poço, começou a ser contada pelos 4 cantos da cidade. Sempre que falavam deles, as pessoas ficavam com olhares admirados e contentes, pois, um dia, muitas daquelas pessoas tiverem as suas vidas salvas por algum dos adultos do Clã da Graça, que morreram durante a epidemia. Internamente, as linhas de produção do Clã da Graça funcionavam como uma grande orquestra, onde todos sabiam o que deveriam fazer e quando deveriam fazê-lo. Cada um tinha um papel importante, o qual nunca era negligenciado. Pouquíssimas pessoas sabiam que quem estava por trás de toda aquela transformação era os Altian, mas isso não o fazia se sentir mal. Pelo contrário, ele se sentia bem, sabendo que todas as glórias estavam caindo sobre os jovens do clã. Agindo pelos bastidores, instruindo e fiscalizando cada processo, Zhaotian guiou uma produção que chegava a centenas de pílulas, diariamente, e dezenas de armas e armaduras. Quando chegou a hora de vender toda aquela produção, o Clã da Graça se deparou com outra pressão externa. Dessa vez, os Salvadores inundaram o mercado de pílulas e armas, a fim de pressionar o Clã da Graça, que não conseguia vender quase nada em Turop. Somente algumas famílias e clãs que admiravam o Clã da Graça, compravam o que era produzido por eles. Sem conseguir vender quase nada em Turop, Zhaotian recorreu ao Tenente Jones, que tinha alguns contatos com comerciantes das cidades vizinhas, e propôs um acordo, no qual o Tenente Jones ficaria com 10% de todo o lucro das transações que ele firmasse. Zhaotian e o Clã da Graça não precisavam de nenhum dinheiro para sobreviver, o real objetivo deles era enfraquecer os Salvadores, que agiam como se fossem os donos de Turop. Logo no começo, as primeiras exportações foram atacadas por alguns saqueadores, que impediam que qualquer produto saísse de Turop. Contudo, o Clã da Graça não perdeu ninguém, pois o Zhaotian deixou claro que eram os compradores que deveriam cuidar do transporte dos produtos. Os comerciantes das outras cidades, que perderam os seus homens naqueles ataques, rapidamente foram aliciados pelos Salvadores, que começaram a vender para eles e garantiram que eles mesmos transportariam os produtos até os seus destinos. Agora, os estoques dos Salvadores estavam ficando cada vez mais baixos e o volume de produção deles não conseguia suprir a grande demanda que foi criada. O teste para se tornar um Salvador era extremamente difícil, e quase ninguém conseguia passar nele. Também, devido ao fato de possuírem segundas intenções, os Salvadores não recrutavam qualquer pessoa. O teste deles era difícil, porque eles simplesmente não queriam ninguém de fora, entre deles.
Isso minou as capacidades de produção dos salvadores, que começaram a mostrar um leve sinal de que não conseguiriam suprir as demandas que eles tinham. Zhao Tian. Nós não estamos vendendo nada. Porque nós continuamos produzindo tanto. Enquanto todos trabalhavam incansavelmente, Youssef, que se tornou um dos supervisores de produção, se aproximou do Zhao Tian e perguntou: a paciência é uma virtude. Em breve, os salvadores sofrerão um ataque que eles nunca saberão dizer o que os atingiu. Zhao Tian respondeu num tom calmo: como nós os atacaremos se eles tomaram até mesmo o mercado externo? Youssef, que ainda não conseguia entender a lógica do Zhao Tian, perguntou, antes de pegar uma pílula, e continuar, também. Porque nós estamos vendendo essas coisas, em vez daquelas coisas. Enquanto terminava de fazer aquela pergunta, Youssef apontou para um grande estoque de armas e pílulas, todas de alto nível. Zhao Tian, Youssef. O que você vê quando olha para o atual cenário do mercado de pílulas e armas? Youssef, eu vejo um monopólio, onde somente os salvadores conseguem vender. Imediatamente, Zhao Tian sorriu e respondeu, você está certo, mas sabe o que eu vejo? Eu vejo um mercado saturado, com preços muito abaixo do comum e pessoas que compraram uma infinidade de coisas, a fim de aproveitar esses preços e estocar essas coisas. Ainda sem entender do que diabos o Zhao Tian estava falando, Youssef perguntou, e onde nós entramos nisso? Como vamos nos aproveitar dessa situação? Abaixando os nossos preços. Zhao Tian, por sua vez, caminhou até o estoque de alto nível, pegou um frasco de pílulas, e falou, Youssef. Me acompanhe, por favor. Eu te mostrarei como será o nosso ataque. Youssef continuou de cara feia, mas seguiu o Zhao Tian. Escoltados pelo esquadrão do Bacari, Zhao Tian e Youssef chegaram a uma vila militar. Assim que chegaram lá, Zhao Tian apontou para o sentinela da vila e falou, Youssef. Eu sou péssimo em negociações, então, vá até aquele homem e tente vender uma dessas pílulas a ele. Youssef deu de ombros e caminhou até o homem. Senhor. Bom dia. Eu tenho algumas pílulas comigo, para vender, você está interessado em comprar alguma? Youssef ficou diante do homem e perguntou. Imediatamente, enquanto Youssef abria o frasco, o homem, que sequer perguntou quais eram as pílulas, sacudiu as mãos e respondeu, não, obrigado. Eu já gastei todas as minhas economias, nas promoções dos salvadores. Pluft. Enquanto a voz do homem caía, Youssef terminou de abrir o frasco, o que liberou uma fragrância extremamente agradável e carregada de energia. Contudo, quando o homem terminou de falar, Youssef ficou desanimado e começou a fechar o frasco, mas ele foi impedido de fazer isso. Tape. O que você tem aí? Surpreendentemente, o homem segurou as mãos do Youssef, impedindo que ele fechasse o frasco e perguntou. Sem entender o que tinha acontecido, Youssef respondeu num tom de desânimo, estas são pílulas da exaltação. Elas podem fornecer um enorme impulso ao cultivo daquele consumi-la. Agora, a expressão do homem mudou e ele ficou entre a empolgação e a frustração enquanto perguntava, você garante que é uma pílula da exaltação? Sim, eu garanto isso. Youssef respondeu. Quanto você quer por uma dessas pílulas? O homem perguntou. 2 moedas azuis. Youssef respondeu. Imediatamente, o homem fez alguns cálculos, mas ficou desanimado quando percebeu que não tinha essa quantia à sua disposição. Por causa disso, ele falou, eu não acredito que eu deixarei uma oportunidade dessas passar. Eu não tenho mais nenhum dinheiro, mas você aceita algum tipo de troca? Assim que o homem terminou de dizer aquilo, Youssef olhou para o Zhao Tian, que estava sorrindo e concordando com a cabeça, antes de perguntar, o que você tem para negociar? Rapidamente, o homem coçou a cabeça e respondeu, eu gastei tudo o que tinha, em pílulas de reforço espiritual e pílulas do corpo de aço. Eu tenho muitas delas. Quantas você quer por uma dessas pílulas da exaltação?
Imediatamente, Youssef começou a fazer algumas contas, até que ele chegou a um número, 10 pílulas do corpo de aço ou 30 pílulas de reforço espiritual. Youssef falou. Sem pestanejar, o homem, que não podia perder a oportunidade de comprar pílulas tão raras quanto aquelas, retirou um monte de pílulas do seu anel de armazenamento e falou: Eu quero 8. Isso é o suficiente para 8 pílulas da exaltação. Instantaneamente, Youssef sorriu e concordou com a troca. Depois que fez aquela troca, Youssef e o homem trocaram cumprimentos e agradecimentos, antes que ele retornasse para o lado do Zaltian, com dezenas de pílulas do corpo de aço e centenas de pílulas de reforço espiritual, no seu anel de armazenamento. Enquanto Youssef se aproximava, Zaltian inclinou a cabeça e sorriu enquanto dizia: Está vendo? É assim que nós atacaremos. Deixe os salvadores esgotarem todo o estoque deles e venderem à vontade, porque em breve todo o estoque que um dia foi deles, se tornará nosso. Nós vamos trocar as nossas medicinas, em milhares de pílulas, e vamos resetar o mercado, que passará a ser nosso. Imediatamente, Youssef deu um sorriso agradável e respondeu: Você é um gênio.